Ok? Muito bem. Vamos ao nosso treinamento de hoje. Hoje nós vamos falar sobre Jesus, ministério estratégico. Quando nós falamos de estratégia de ministério, se tem alguém que nós podemos ter como referência, é o próprio Senhor Jesus. Amém? Ele tinha um ministério estratégico. Em tudo que ele fazia motivado pelo amor, ele fazia impulsionado pela misericórdia que ele tinha pelo povo. Em vários momentos diz que ele passou em algum lugar e cheio de compaixão ele curou as pessoas, porque Deus ele é assim. Mas toda a trajetória do ministério de Jesus tinha uma estratégia. É a estratégia do evangelismo, a estratégia de alcançar pessoas, a estratégia de ganhar almas para o Senhor. Amém? Essa era a estratégia de Jesus. Então, nós temos que ter Jesus como nossa inspiração de estratégia. Por quê? Porque a célula, irmãos, ela é uma ferramenta sensacional para ganhar alma para Jesus. Ela é fantástica. Muitos de vocês que estão aqui por conta de uma célula. Foram ganhos por causa do trabalho de uma célula. Amém? Então ele é um trabalho sensacional. Mas ele é um trabalho que dá resultado quando há associação de duas coisas: a unção, a presença de Deus, e a estratégia no trabalho. É por isso que a gente treina tanto, é por isso que nós trabalhamos tanto com vocês nesse aspecto. No aspecto espiritual, porque a célula precisa ser regada de muita unção. A presença de Deus é muito importante lá na célula, porque a célula ela não é apenas uma ferramenta estratégica, ela é um canal de bênção, ela é um canal de unção. Então é necessário ser regada de muita unção. Mas ao mesmo tempo, essa unção ela tem que ser canalizada de forma adequada para poder ter resultado. E aí que entra a importância da estratégia. Então eu quero trazer um texto para vocês, para mostrar como Jesus é um grande estrategista. Amém? Pode passar o primeiro. O texto ali vai ficar muito pequenininho, ninguém vai conseguir ler daí, né? Então, porque o texto é grande, daí diminui na tela. Então abra em Marcos capítulo 5, que nós vamos ler esse texto, que é bastante conhecido, a gente já falou muitas vezes a respeito dele, e é em cima desse texto que nós vamos trabalhar nesta noite, amém? Marcos capítulo 5, do versículo 1 em diante, diz assim, ó: Entre mentes chegaram a outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia detê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu, e então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000,
precipitou-se de despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. E os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então se foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Amém? Glória a Deus. Uma passagem bastante interessante, mas também um pouquinho enigmática desse episódio, desse acontecimento, diante dos elementos envolvidos nesse episódio, que é na verdade um episódio de uma libertação, né? Um homem que era possesso, não por um demônio, mas por uma legião de demônios. Segundo estudiosos, dizem que uma legião equivale a 12 mil demônios. Deve ser mais ou menos isso. Então, um camarada que era possesso por um espírito, por uma legião de demônios, e que vivia uma vida destruída, habitando num cemitério, de dia, de noite, se cortando com pedras. Quando tentavam contê-lo, ele quebrava as correntes. Dá para entender que ele tinha uma força sobre-humana. Então preferiam deixar ele ali naquela situação lá no cemitério, vivendo daquele jeito, do que realmente fazer alguma coisa, e até porque não sabiam exatamente o que fazer. Então vamos tentar entender e interpretar um pouquinho esse texto. Pode passar o próximo. Eu quero falar primeiramente do versículo 1 e do versículo 1 até o versículo 3, que diz assim, ó: E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, ele saiu logo ao encontro dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias ou podiam alguém prender. O fato deste homem morar em um cemitério, o fato dele habitar um cemitério, expunha exatamente o que era aquela cidade. Essa é de fato a comprovação que o fato daquele homem endemoniado viver no cemitério, ele expunha de fato o que acontecia naquela cidade, o que de fato tinha naquele povo. Porque veja bem, olha o que a Bíblia diz sobre uma sepultura. Passa o próximo. Mateus capítulo 23, o versículo 27 diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Aquela cidade tinha uma aparência de ser uma cidade normal, mas de fato ela não era uma cidade normal. Ela não era a cidade que ela tentava aparentar para as pessoas que ela era. A comprovação está neste homem, possesso por uma legião de demônios, e que habitava um cemitério. O comparativo de Mateus 23, 27 diz o quê? Sepulcro caiado. O que é o sepulcro caiado? Você vai no cemitério hoje, eu até botei uma imagem ali. Você vai no cemitério, cara, o cemitério ele tem um aspecto desagradável, né? Só de ir no cemitério a gente já tem uma sensação desagradável. Mas às vezes você chega lá, tem uma sepultura, uma catatumba, que as pessoas tentam ao máximo deixar ela atraente aos olhos, pelo menos. Então decoram, deixam bonito, principalmente na época de finados, né? Alguns vão lá e pintam, deixam bonito, limpinho. Alguns fazem até de mármore uma catatumba.
fazem de mármore, gastam uma grana para fazer. Mas embaixo daquela sepultura, irmãos, embaixo daquele monumento caiado, como diz a Bíblia, caiado quer dizer que foi pintado com cal, por baixo o que tem ali, irmãos? Podridão. Na verdade, toda aquela estrutura serve para quê? Para esconder, para não expor a podridão que existe embaixo, que é de fato o que acontece com o ser humano. Então, tem muitas situações que na verdade é só para esconder. A aparência é uma, mas por trás, ao oculto, por dentro da pessoa, está de fato o que ela é. Às vezes ela tenta mostrar uma coisa, mas de fato ela não é aquilo. É isso que Jesus estava dizendo para os fariseus, que eles eram um sepulcro caiado, que por fora quem olhava estava bonito, pintado, conservado, mas por dentro havia podridão, havia osso seco. Assim é a vida de algumas pessoas. O gadareno ele expunha o que era o povo de Gadar. Um povo possesso por demônios, um povo que vivia uma vida sem a presença de Deus, sem temor de Deus. Foi comprovado isso depois. Jesus vai lá e faz uma coisa extraordinária. Ele faz um bem tão grande para aquela cidade, porque ele liberta um homem que ele é praticamente um folclore naquela cidade. Eu acredito que todo mundo sabia da história do gadareno. Todo mundo talvez dizia, o louco que mora no cemitério. Toda cidade tem, não tem? Toda cidade não tem? Um camarada que se torna meio que um personagem da cidade, acaba sendo um personagem conhecido por todo mundo. Mas na verdade esse personagem, ele só expõe o quanto aquela cidade é medíocre espiritualmente. O quanto aquela cidade necessita da presença de Deus. E Gadar, eles demonstram isso, porque Jesus ele entra lá, e o que Jesus faz? Jesus ri daquele homem que está lá no sepulcro. Jesus faz piada a respeito dele. Jesus trata ele de uma forma normal? Não, Jesus interpreta o que tem de errado na vida dele, que são demônios. Só de chegar na praia de Gadar, aqueles demônios já se manifestam. Você vê que o homem ele vem e se prostra diante de Jesus, mas o que sai da boca dele é a fala dos demônios, dizendo para Jesus, o que queres aqui conosco? E Jesus faz uma pergunta e diz, como é que é o seu nome? E o demônio responde e diz, nós somos uma legião, meu nome é legião, porque nós não somos poucos, nós somos muitos que estamos na vida dele. E aí Jesus vai expulsar os demônios da vida deste homem. E a Bíblia diz que depois que Jesus expulsa, ele passa a ter normalidade. Ele volta a ter uma vida normal. Quer dizer, Jesus não fez uma coisa boa, mas o que os moradores de Gadar fizeram, irmãos? Pediram para Jesus sair da cidade. Eles não queriam Jesus na cidade, expondo de fato a sepultura que eles eram. Então, o cemitério na beira da praia, onde morava o endemoniado, é de fato expor o que realmente aquela região era. Uma cidade que realmente era uma cidade seca espiritualmente. Amém? Pode passar o próximo. No versículo 5 diz assim, ó. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, ferindo-se com pedra. Passa o próximo. Irmãos, não se engane. Anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho, fazer o bem para as pessoas, em algum momento você vai ser ferido por elas. Mas você sabia que as pessoas que mais ferem os outros, elas mais se ferem a si mesmas? Às vezes é difícil lidar. Agora há pouco eu trouxe um comentário para vocês, demonstrando como realmente é difícil lidar com certo tipo de pessoas. Mas essas pessoas, na verdade, quando elas estão nos ferindo, nos machucando, elas mais estão machucando a si mesmas. E isso serve de alerta para nós. Provérbios 17:3 diz assim, ó. Quanto aquele que paga bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. É para acontecer em Gadar. Por que os demônios tinham tanta legalidade de agir naquele lugar? Porque aquele povo pagava bem o mal. Jesus fez o bem, e o que eles fizeram? Pagaram com o mal, mandaram ele sair de lá, não aceitaram ele naquela cidade. As pessoas que fazem isso, elas mais se machucam do que machucam a nós. Eu sei que às vezes é dolorido você é rejeitado.
Você está lá com toda boa vontade, falando do amor de Deus, orando por aquela família, trabalhando com aquela família, tentando apresentar para aquelas pessoas uma solução do problema delas, tentando dar para elas uma nova perspectiva. Você só está tentando fazer o bem. E daqui a pouco as pessoas reagem de forma áspera, com palavras que às vezes machucam, com palavras injustas, com palavras mal colocadas, te ferindo, te machucando. Mas você sabia que elas se machucam mais? Elas já estão assim, porque elas se machucam mais do que elas têm capacidade de machucar alguém. Porque quando as pessoas elas pagam o bem com o mal, elas na verdade estão atraindo cada vez mais o mal para as suas vidas. Aí se explica, né, irmãos, por que tem algumas pessoas que é tão difícil de corrigir a vida delas. É tão difícil. A gente se esforça, faz de tudo, luta, paga o preço, né? Faz de tudo para ajudar as pessoas. Mas parece que não, parece que o poder de Deus na vida delas parece que não funciona. Mas por que não funciona, irmãos? Porque eles já têm um temperamento, eles têm um comportamento assim. Eles têm esse comportamento, que aquilo que é um pouquinho fora do que eles acreditam, eles rejeitam. Ah, não é assim, eu não penso dessa maneira, ah não, eu acho que é de outro jeito. Então eles acabam rejeitando. E a forma com que eles rejeitam, irmão, a forma com que eles rejeitam, às vezes, aquele bem que nós queremos fazer, às vezes, acaba nos ferindo, nos machucando. Isso é muito típico para nós que trabalhamos com célula e tentamos apresentar o Evangelho para as pessoas. É muito normal. Você vai lá, trabalha a vida da pessoa, consegue levar ela para a célula, começa a apresentar Jesus para ela, traz ela na igreja, ela até recebe algumas bênçãos, ela vê a mão de Deus trabalhando na vida dela. Mas de repente, essa pessoa se vira completamente contra você. Não te respeita mais, às vezes alguns até nem olham mais para você, te encontram na rua, viram a cara, faz de conta que não te conhece. Falam mal de você para outra pessoa. Por quê, irmãos? Porque eles criaram um jeito de pagar o bem com o mal. E aí eles se machucam mais do que elas machucam. Porque a vida delas é uma vida sofrida, é uma vida de ferimento, é uma vida maltratada. Elas mesmas acabam se maltratando, né? Pessoa que não tem autoestima, pessoa que não se ama, pessoa que não se trata bem, que não tem perspectiva de vida, que sempre se faz de vítima, de coitadinho, porque não tem chance, porque ninguém ajuda, porque não vai para frente, né? Porque nem Deus olha por ela. É mais ou menos assim o comportamento dessas pessoas. É isso que Jesus encontra em Gadara. Amém? Mas vamos lá. Esse episódio ainda vai terminar bem. Vai. Lá em Judas capítulo 1, versículo 9, olha só que interessante, né? Às vezes perguntamos assim, mas Jesus foi lá libertar, né? Eu mesmo já li esse texto em algum momento, já me perguntei, mas pô, se Jesus estava com o poder para libertar aquele endemoniado, por que ele mandou os demônios entrar nos porcos? Porque o problema com os gadarenos não foi ele ter liberto o gadareno. O problema ali gerado, o conflito gerado dos gadarenos com Jesus, foi o fato que ele permitiu que os demônios fossem para os porcos. Certo? Esse é o que dá para entender. Eu já li esse texto e me perguntei, mas por que Jesus não mandou os demônios embora? Por que ele mandou entrar no porco, nos porcos? Sabe por quê, irmãos? Eu vou te explicar por quê. De qualquer forma, seja de forma aparente, como aconteceu, o episódio foi nítido. Jesus repreendeu, os demônios saíram, entraram nos porcos, quase 2.000 porcos. Os porcos se precipitaram no despenhadeiro, caiu dentro do mar e morreu todo afogado. Mas se Jesus não tivesse permitido ele entrar nos porcos, o que aconteceria? Aqueles demônios permaneceriam naquele território. Por quê? Porque os habitantes daquela cidade
já tinham dado legalidade para aqueles demônios permanecerem ali. Então, mesmo Jesus repreendendo, eles não sairiam de lá. A reação dos gadarenos contra Jesus, o que é de fato? Eles apenas estavam expressando o que eles eram de verdade. Que 2.000 porcos eram mais importante do que um homem que estava aprisionado dentro do cemitério. Eles acabaram expondo que para eles a questão financeira e material era mais importante do que ter dentro da cidade deles a possibilidade de ver as pessoas melhorando dos seus problemas. Eles deixaram muito claro que eles não estavam preocupados com o bem-estar das pessoas. Eles estavam preocupados, sim, com a sua condição financeira. Olha só esse texto, como esse texto é interessante. Judas capítulo 1, versículo 9. Olha só o que esse texto diz. Mas o arcanjo Miguel, arcanjo, tá? Existem categorias de seres espirituais. Anjo, arcanjo, serafim e querubim. 4 categorias. Anjo, arcanjo, serafim e querubim. São 4 categorias de seres celestiais, que a gente conhece normalmente apenas com a expressão de anjo, e cada um deles detém uma autoridade espiritual exatamente nesta hierarquia que eu apresentei para vocês. Então nós estamos falando de um arcanjo, que na hierarquia de seres espirituais tem um nível acima do anjo. Vamos lá. O arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, não é com o demônio, é com o diabo. Quem é o diabo? Quem era o diabo antes de ser um ser caído? Quem era o diabo? Quem era Lúcifer antes de ser um ser caído e se tornar dessa abominação que ele era? Ele era um anjo. Mas qual que era o grau dele? Qual que era a hierarquia dele dessas 4 categorias? Anjo, arcanjo, serafim, querubim. Ele era um querubim. Ele era considerado no céu. Não existe essa nomenclatura, não existe. Mas se existisse, ele era a 4ª pessoa do céu. Depois do Pai, Filho e Espírito Santo, ele ocupava uma posição acima de todos os anjos. Ele tinha essa posição lá, mas ele caiu. Certo? Olha o que é um ser que tem entendimento do que é uma legalidade espiritual. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, quando Moisés morreu, o diabo tentou pegar o corpo de Moisés para fazer um monumento e os israelitas ficaram o resto da vida cultuando, adorando a sepultura de Moisés. Deus disse: não vai acontecer. Mas disse para o arcanjo Miguel: vai lá e tira o corpo de Moisés lá e não deixa o diabo fazer isso e virar uma idolatria. O arcanjo Moisés vai lá e começa a contender com o diabo. Por que só um arcanjo foi suficiente para contender com o diabo e tirar o corpo dele? Porque o diabo tinha perdido o poder de ver na vida dele. O diabo tinha perdido, o diabo não tinha mais. Então o diabo não tem, ele está hoje, em termos de poder, ele está abaixo dos anjos, e quando nós estamos debaixo da legalidade espiritual, o diabo está abaixo de nós em poder. Por isso que qualquer filho de Deus tem poder para repreender o diabo. Mas olha o final do texto. Olha o que o arcanjo fez. Ele não ousou pronunciar juízo de maldição contra o diabo. Ele poderia, mas ele não ousou. Ele poderia dizer: você é derrotado, você já foi um dia um querubim, mas você não é mais, você está abaixo de mim. Ele não ousou. Por quê, irmãos? Por causa da patente.
Os anjos sabem respeitar a patente. Certo? Eu já vou. Você está perguntando o que isso tem a ver com os gadarenos. Já vou mostrar para você. Ok? Não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Foi suficiente. O diabo não pôde tocar no corpo de Moisés. O arcanjo Miguel pegou o corpo e levou. Ele só usou o nome de Deus e disse: o Senhor te repreenda. Pronto, foi suficiente. Ele tinha esse poder, mas ele não usou por causa da patente. Jesus chega em Gadara. E ele liberta um gadareno. É uma pessoa, é um ser humano que no coração dele tinha desejo de ser liberto e acreditava em Deus. Jesus desembarca na praia e liberta. Mas ele não manda os demônios sair da cidade. Por quê? Porque os moradores da cidade deram legalidade para aqueles demônios. Jesus respeitou a legalidade e disse: vocês podem ficar aqui. E se quiserem, podem até entrar na manada de porcos. Então não foi Jesus que determinou que eles possuíssem os porcos. Jesus apenas permitiu que fosse visível às pessoas que os demônios que saíram daquele gadareno entraram de fato nos porcos, mas nunca saíram daquele território. Jesus, ele sabe se posicionar com relação à legalidade espiritual. Por quê? Quem dá legalidade somos nós. Isso vale de qualquer forma, irmão. E aqui serve, em primeiro lugar, como ensinamento, como a gente deve entender e respeitar uma patente espiritual. Quem tem autoridade, irmãos. A gente tem que saber respeitar. E um outro fator importante: Deus age dentro da legalidade. Se você der legalidade, Deus vai agir na tua vida. Se você não der, Deus não vai agir. Eu já ensinei aqui várias vezes, Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele vai cear comigo. Mas se eu não abrir a porta, Deus não vai entrar na minha vida. Porque Deus respeita a legalidade. Os gadarenos deram autoridade para aqueles demônios agirem. Amém? Vamos lá. Próximo. No versículo 12 e 13, olha só. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por despenhadeiro no mar, que eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. Jesus permitiu, pois eles já tinham a legalidade sobre aquele lugar. De qualquer forma, irmão, aquilo ia acontecer. É que nem quando às vezes a gente alerta alguém, aí diz assim: irmão, não faz isso, se você fizer isso, olha, isso vai gerar uma maldição. Tem nem que ficar bravo, cara. Pastor, está lançando maldição na minha vida. Às vezes a gente fala para alguém e diz assim: não, irmão, olha, você fez isso, você vai acabar pagando com isso. Pastor, também é maldição? Não, irmão, não é maldição, é constatação. Se der legalidade, o diabo vai agir. Se a pessoa der legalidade para o diabo, ele vai. Se você não der legalidade, o diabo não tem como tocar na tua vida. Preguei domingo aqui, falei a respeito de Adão. Você vê Deus interferindo na história, irmão? No jardim do Éden? Não. Deus não interferiu. Por quê? Deus colocou na mão de Adão e disse assim: cuide do jardim. E Deus não interferiu. Além de Deus dar a função, você acha que Deus dá função para alguém e não dá poder para ela? Deus jamais coloca alguém em alguma posição de autoridade espiritual e não dê para ela poder para isso. Deus dá. Se Deus colocar como uma autoridade espiritual, Ele vai te dar poder para isso. Quando Deus institui alguém como pastor de uma igreja, Deus dá poder para ele, dentro da legalidade, até onde o pastor pode ir. O pastor tem esse poder na sua mão. Ele tem esse poder, porque é dado por Deus. Deus deu esse poder para Adão. Adão não precisava fazer esforço nenhum, irmãos. Era só passar lá nos limites do jardim do Éden. Não sei quantas vezes ele tinha que fazer isso, mas ele tinha que fazer. E ele tinha poder para barrar o diabo não entrar no jardim do Éden, mas ele não fez. Assim é muito crente. Ele recebe autoridade, ele tem poder, mas ele não usa. Ele não usa.
Não sei o que cada um estava fazendo, mas exatamente, eu não sei o que algumas pessoas fazem. Um pai de família, por exemplo, irmãos, você tem autoridade dentro da tua casa, autoridade espiritual. Você tem, claro, use a tua autoridade, pode ser que nesse agir de Deus aí, Deus vai ter que agir na vida de alguma pessoa aí, como vocês conhecem aquela frase famosa dos crentes, se não vem no amor, vem na dor, mas usa, tem pai e tem mãe que fica retendo a mão de Deus. Eu oro pela minha família, irmãos, eu oro, todo dia, se é às 3 da manhã que eu estou orando, se é às 6 da manhã, se é de noite, não importa, eu oro. E eu peço bênção, eu apresento a situação deles, eu falo com Deus, mas quando eles estão errados, eu uso minha autoridade espiritual, eu digo, Deus, pode tocar. Eu libero Deus para tocar. Eu digo, Deus, pode tocar. Para que a pessoa abra os olhos, para que ela enxergue a verdade, para que essa pessoa volte para o trilho, que ela volte para o caminho certo, que ela deixe o pecado de lado. E eu oro. Porque Deus me deu autoridade. E a minha autoridade não é para ficar tapando o sol com peneira. Não é para ficar escondendo aonde está o erro. Se Deus te deu autoridade, irmão, se Deus te deu autoridade, use a autoridade. Use a autoridade. Eu tive vários episódios na minha vida que eu precisava que a situação fosse revertida. E para reverter a situação, tinha que mudar o coração de algumas pessoas. Eu usei minha autoridade, irmãos, na oração. Pô, tem que ser perseverante, né, irmão? Isso aí não é coisa para gente que não é perseverante. É para quem é perseverante, para quem crê, para quem paga o preço em oração e não desiste. Ah, você está orando de manhã e não está funcionando, irmão? Começa a levantar de madrugada. Deixa a preguiça de lado, deixa o comodismo de lado, vai para a oração. Quem tem que pagar o preço é a gente, irmãos. Eu não posso ficar esperando os outros fazer por mim. Se eu for esperar, toda oração me ajuda, irmãos. Quando você ora por mim, obrigado, eu te agradeço, me ajuda muito. Mas o que vai dar resultado na minha vida, digamos que você orando por mim, você está colocando algum suporte aí para me ajudar a me firmar. Mas não adianta botar o suporte embaixo de mim se eu não me movimentar. Vai encher de suporte e eu vou ficar lá em cima, elevadão, né? Mas não vou para frente. É o meu esforço, então eu tenho que me esforçar. Em cada situação, Deus te deu autoridade espiritual. Use a autoridade. Use a autoridade. Use da forma correta. Amém? Muito bem, passa o próximo. Olha só o que diz Filipenses 18:19. Aqui eu vou explicar o que acontecia naquela cidade. Quer ver? Porque muitos há, ouça bem, muitos há, dos que muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, apóstolo Paulo falando, inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o próprio ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Irmãos, tem gente que é inimigo da cruz de Cristo. O Deus deles é o ventre deles. Quer dizer, eles só gostam daquilo que beneficiam eles. E é fácil identificar essas pessoas. Sabe como é que identifica? É quando elas são confrontadas com a verdade. Tem gente que vai muito bem na igreja, irmãos. Vai muito bem. Vai que é uma beleza na igreja. Enquanto ela só ouve coisas favoráveis ao que ela pensa. Mas quando ela é confrontada, o Deus que é o seu ventre, quer dizer, é o seu ego, é o seu orgulho, é o que ela acha que é o certo. Aí ela se manifesta. Aí o apóstolo Paulo, chorando, porque provavelmente ele enfrentava muito esse tipo de oposição, chorando, ele diz assim, há muitos que são inimigos da cruz de Cristo. Irmãos, isso tem aos montes, isso tem lá fora, isso tem dentro da igreja, gente que é inimigo da cruz de Cristo. É só aquilo que agrada a elas. Se contrariar a Deus, livre, pastor. Não aceito. Eu tive várias experiências aqui na igreja, irmãos.
Várias experiências. De pessoas que por uma coisinha desse tamanho, por uma repreensãozinha desse tamanho, saiu e ainda teve a coragem de dizer para mim, não, eu prefiro sair para não brigar com o senhor. Você vê se jamais pela minha cabeça passaria um dia de eu falar um negócio desse para um pastor. Ainda o pastor que é o pai na fé da pessoa. Você já imaginou isso? De dizer isso? Não, eu preferi sair para não ter que brigar com o senhor. Porque foi advertido numa coisinha desse tamanho. Porque o Deus dessa pessoa é o ventre dela. São gente inimiga da cruz de Cristo. Esse tipo de gente que Jesus encontrou lá em Gadar. Amém? Vai. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Qual de fato, de verdade, era o alvo de Jesus? Alguém sabe me dizer? O que fez Jesus ir até Gadar, enfrentar essa situação? Por quê? Convenhamos, né? Jesus, filho de Deus, onisciente. Ele sabia que ia enfrentar isso. Ele sabia. Ele ainda levou um monte de discípulos junto. Jesus praticamente quase nem desembarcou. Ele só botou o pé na areia e botou o pé de volta. Foi só o tempo de libertar um camarada e voltar no barco. Mas Jesus foi lá porque ele tinha um objetivo estratégico. É isso que eu quero mostrar para você. Para você que trabalha com o céu. Então, eu quero que vocês digam para mim, qual que era o alvo de Jesus? Hã? O povo de Gadar rejeitou ele. Hã? Isso aí podia te ensinar em qualquer outro lugar. Também serviu. Não vamos descartar essa possibilidade. Também serviu. Mas tinha um outro alvo. Tinha um outro alvo bem maior. Eu acabei de ler um livro um pouquinho antes que foi escrito por um camarada. E eu citei ele quando eu li o texto de Filipos aí. Jesus já estava preparando um cenário. Estratégico para a igreja dele. Você sabe qual era o verdadeiro alvo de Jesus? Passa o próximo. Um lugar chamado Decápolis. Era o alvo de Jesus. Por quê? Porque o gadareno, ele era de Decápolis. Eu não sei o que ele estava fazendo ali. Você vê que Gadar pertencia a uma das províncias de Decápolis. Decápolis não é nenhuma cidade, nada. Decápolis é um conjunto de pequenos povos, estados praticamente. Como se fosse o sul do Brasil. Só que uma proporçãozinha bem menor, tá? Mas é como se fosse. Digamos que o sul do Brasil tivesse 10 estados. Os 10 constituíam Decápolis. Decápolis vem... Passa ali que eu anotei ali, fica mais fácil. Eu não vou lembrar. Decápolis vem do grego deca, que significa 10, e polis, que significa cidade. Então logo Decápolis significa 10 cidades. Mas não eram apenas cidades, eram pequenos estados que já eram governados, cada um deles tinha uma constituição, tinha um comandante, enfim. Uma dessas províncias comandava também Gadar. Mas o gadareno, que é chamado de gadareno porque ele está em Gadar, na verdade ele era de Decápolis. Tanto é que o finalzinho do texto diz assim, ó, eu vou ler para vocês aqui o finalzinho do texto. Versículo 20 diz assim: então foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera. O gadareno, quando ele é liberto, ele vê aquele fuzuê todo, e o povo de Gadar mandando Jesus sair, ele botou o pé dentro do barco e disse assim: eu quero ir com o Senhor. Não me deixe sozinho nesse lugar, eu quero ir junto. Fica imaginando você, irmão. Jesus faz um milagre de libertação sensacional na tua vida. E agora ele está embarcando no barco para voltar de volta e deixar você no meio de um povo que não quer saber de Deus. Você vai querer ficar aí, irmão? Mas creio que não, até eu ia me agarrar naquele barco e dizer: ninguém me tira daqui. Ele bota o pé dentro do barco e diz: eu quero ir junto. Jesus disse: não, que eu tenho um outro propósito na tua vida. Vá e anuncie aos teus. Porque Jesus sabia que a família dele morava em Decápolis, uma das 10 cidades. E o gadareno vai e desce. A Bíblia diz que ele só começa por Decápolis, ele não para em Decápolis.
O gadareno desce e começa a anunciar, proclamar, falar do Salvador. Jesus, ele teve, em alguns momentos, ele andou visitando algumas cidades de Decápolis. Há relatos que ele teve por ali. Mas não fez assim, porque o propósito de Jesus não era nas cidades, porque algumas das cidades de Decápolis faziam parte das tribos, se eu não me engano, de Manassés. Algumas delas aí eram da tribo de Manassés. Então Jesus foi até aquelas imediações, mas ele não entrou muito nos gentios, até porque a cidade de Gadar também era gentílica. A prova disso que eles criavam porcos. Judeu não come carne de porco, ali eles criavam porcos. Então ele era uma cidade gentílica, mas Jesus vai ali porque ele tem um propósito de levar o evangelho até Decápolis. Algumas vezes ele foi até as imediações lá da tribo de Efraim, de Manassés ali, que pertencia à cidade de Decápolis, mas ele não faz um grande trabalho. Ele volta e fica concentrado mais na Galileia, na Judeia, ali ao redor de Jerusalém, que era o foco de Jesus, os judeus. Esse era o foco de Jesus. E algumas poucas vezes, né, como há relatos daquela mulher na beira do poço, enfim, alguns relatos, mas são poucos diante do que Jesus fez. Mas olhe bem, de todas as cidades que pertencem a Decápolis, todas elas, 9 cidades, ao longo dos anos e da história, foram destruídas e depois reedificadas com outros nomes. Só existe uma que é conservada até hoje, Damasco. É a mesma Damasco de Decápolis, é a mesma que é hoje Damasco, lá naquela região. Aonde o apóstolo Paulo se converteu? Alguém lembra? Damasco. Quem que orou pelo apóstolo Paulo em Damasco? Um homem chamado Ananias. Da onde que é esse camarada? É um habitante de Decápolis. Veja bem, e era um grande homem de Deus. Ananias é um grande personagem que aparece uma única vez na história bíblica. Uma única vez na história bíblica. E há todos os indícios. O próprio apóstolo Paulo, anos depois, visita algumas cidades de Decápolis e encontra uma igreja estabelecida. E os historiadores dizem que esta igreja foi fundada pelo gadareno. Eu quero acreditar que Ananias de Damasco foi ganho pelo gadareno. Foi o gadareno que anunciou lá naquela região, falou: olha, o Filho de Deus, Jesus, que é judeu, lá de Jerusalém, ele fez um milagre na minha vida, ele me libertou. Foi ele que apresentou. Então, veja bem, por que Jesus vai a Gadar? Estratégico, irmão. Estratégico. Ele quer libertar um camarada que existe em Gadar, que vai se tornar um grande instrumento na mão de Deus para anunciar o evangelho numa cidade que ainda rejeitava Jesus. Não quis Jesus, mas aceitou o gadareno. Não ouviu Jesus, mas ouviu o gadareno. Você sabe por quê, irmãos? Aí eu vou voltar para o ponto da célula, que a célula tem que ser estratégica. Você vai entrar dentro de famílias que vão te rejeitar. Vão rejeitar Jesus, vão rejeitar a célula e nem vão aceitar a tua oração. Você vai encontrar alguém no meio do caminho. E Deus vai fazer uma obra tão grande na vida dessa pessoa, que talvez você nunca mais vai ver ela. Você vai fazer o teu trabalho. Eu sei que vocês estão preparando aí o Dia das Mães com tanto carinho, com tanto amor, convidando a mamãe para ir lá para ser homenageada. E talvez essa pessoa vá lá, participe, talvez não volte, talvez depois até fale mal, talvez até te fira com palavras, talvez até vire o rosto para você. Mas é bem provável que a semente fique plantada dentro da casa dela. Tem gente que está aqui nessa noite, que está na igreja por causa de um filho. Tem gente que está aqui na igreja, foi ganho para Jesus por causa de um vizinho. Tem gente que está aqui na igreja que foi ganho para Jesus por causa de um familiar. Alguns demorou, alguns foi rápido, mas a semente ficou ali, irmãos. Ficou ali plantado no coração daquela pessoa e no seu tempo certo ela germinou. Sabe o que é isso, irmãos? Estratégia de evangelismo. É isso que é evangelismo, gente. O evangelismo não é, fez uma série especial, levou gente, já ganhou. Ok, se acontecer, amém. Mas o evangelismo é isso, é a preocupação de ter uma semente plantada no coração daquela pessoa.
Teve gente que passou por essa igreja aqui, irmãos, passou por essa igreja e me deu muita dor de cabeça. Mas ficou muita gente que veio para a igreja por causa dessa pessoa. Tem vários aqui, irmão, tem várias pessoas que eu, agora só de falar, agora estou me lembrando de pessoas que passaram por aqui, quando saíram disseram, graças a Deus que vai embora. Mas ficou semente aqui dentro. Por causa do quê? Por causa da estratégia de semear no coração das pessoas. De semear. Você pode não ver no primeiro momento o resultado. Você pode até não ver no primeiro momento, até ser menosprezado, que nem Jesus foi em Caná. Mas ficou uma semente plantada. E essa semente germinou em Decápolis, em Damasco, e eu tenho certeza que foi um instrumento da mão de Deus para abençoar a vida do apóstolo Paulo. Amém? Acho que terminou, né? Terminou. Glória a Deus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus? É assim que eu quero que você enxergue a tua célula, irmãos. Por isso, se tiver alguma negativa, se tiver alguma rejeição, não desanime. Você está lançando uma semente preciosa e essa semente vai germinar.